Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 5 de setembro, agora na Espanha, 10 horas e 49 minutos, no Brasil, 5 e 49 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal. Vocês vejam que o fundo dessa madrugada travou aqui na base da banda de VWAP mensal. Fizemos a mínima em 56.541. Foi um fundo fortemente ascendente em relação ao fundo da madrugada do dia 3 para o dia 4, que bateu na mínima 55.606. O corpo real voltou para dentro da nossa cunha. Então agora a BTC provavelmente vai retornar, estressar de novo de baixo para cima a VWAP mensal, que segue lá em 58.200. Ontem a gente chegou a fazer a máxima no patamar de chegou a bater 58.500, depois recuou. Mas enfim, a gente segue dando vigência a essa cunha. Aqui no diário a configuração está claramente desenhando uma cunha que tem por aresta superior a bandeira de alta, que está linkando todos esses topos descendentes. A base está se revelando como uma sequência de fundos ascendentes. É bem provável que, diante desse engolfo aqui no diário, a BTC retorne em direção à nuvem, buscando 60, depois pode estressar um patamar ali entre 65 e 66. Gente, não sei se vocês estão reparando que os catalisadores de baixa do mercado, as notícias que poderiam empurrar o mercado para baixo estão se esgotando, né? Não tem mais motivo para derrubar o mercado. Os catalisadores MTGOX, Alemanha despejando Bitcoin, temores de recessão. Recessão é uma fenomenologia técnica. Seria necessário 2 trimestres consecutivos com crescimento negativo. Agora, com o início do corte na taxa básica de juros, isso nem vai acontecer. As guerras já estão se equalizando de uma maneira geral. A guerra russo-ucraniana não vai ter uma solução a curto prazo, e o conflito entre Israel e os proxies iranianos vão basicamente ficar na mesma. Existe essa ameaça premente do Irã entrar no conflito, mas o fato é que a faixa de Gaza deve ostentar uma presença permanente das forças israelitas. Parece que os palestinos já aceitam isso. Os demais proxies do Irã, não só o Hamas, mas o Hezbollah, os rebeldes Houthis e Iemenitas, eles sabem que a resposta iraniana é dura junto com as forças americanas. Então, o que parece é que a gente está presenciando um conflito Ocidente e Oriente, porque essa guerra, em última análise, com o Irã mandando drones para a Rússia e a presença norte-americana em favor de Israel, é uma guerra, em última análise, entre russos, iranianos, chineses contra o Ocidente. Tem um viés geopolítico que dá a entender que isso aí vai se arrastar por bastante tempo ainda. Então, os catalisadores de baixa estão se esgotando. O MTGOX basicamente já distribuiu o que tinha que distribuir. A Alemanha já despejou as BTCs que possuía, não possui mais. Os temores quanto a um recrudescimento dos conflitos geopolíticos são os mesmos, não vão se alterar. O mercado também não pode manipular os dados de conflitos geopolíticos. O que parece, gente, é que agora qualquer notícia que apareça num sentido favorável pode ser um catalisador de alta. Na minha leitura, é mais arriscado ficar desembarcado do que ficar embarcado no mundo cripto. E outra, o que eu recebo de mensagem de gente falando: eu estou perdendo tanto, meu prejuízo está em tanto. Gente, se vocês estão no mercado spot, vocês não estão perdendo nada, só perde quem realiza. E outra, eu fico mais inconformado com a quantidade de dinheiro que eu poderia ganhar e não vou ganhar se eu não aportar mais. Ou seja, eu fico mais incomodado com a perda de uma oportunidade do que com um prejuízo específico, ou seja, um prejuízo concreto. O que eu quero dizer com isso? É muito mais factível que o sujeito
que esteja alocado no mundo cripto, ele surfe aquela pernada parabólica que vai levar a BTC para os 6 dígitos e multiplique o seu patrimônio vezes 30, vezes 35, isso é muito mais factível que ocorra, e isso é basicamente ter paciência e esperar o início da tração parabólica, que na minha leitura está em vias de acontecer, pode acontecer a qualquer momento. Qualquer fato pode ser eleito pelo mercado como catalisador dessa tração parabólica que vai levar a BTC lá para 200, talvez 300 mil dólares. Nos outros ciclos, isso aconteceu em torno de 160 dias após o halving. Pra gente, o 160º dia seria a partir do dia 27 de setembro, ou seja, a gente está muito mais propenso a iniciar uma mega atração parabólica ascendente do que iniciar algum movimento de queda mais contundente. O que eu quero dizer é que eu ficaria muito mais frustrado em perder uma oportunidade de multiplicar meu patrimônio vezes 35 ou mais vezes do que efetivamente ter um prejuízo. Prejuízo não. Na pior das hipóteses, quando a BTC atingir a sua máxima histórica, na pior das hipóteses, o que pior poderia acontecer é as altcoins em que eu estou aportando e alocado, principalmente altcoins de alta octanagem, não entregar eventualmente algo abaixo de vezes 20. É basicamente uma certeza estatística que as altcoins de alta octanagem vão entregar algo acima de vezes 20. O que me deixaria muito mais frustrado não é o capital que eu estou alocando está eventualmente ostentando um prejuízo temporário. Eu ficaria muito mais frustrado em perder essa oportunidade e não conseguir participar desse life change. É isso que eu quero reportar aos senhores. Então, essas mensagens, eu tô perdendo, eu perdi, na verdade só vai perder quem efetivamente realizar o prejuízo. E nesse mercado, eu volto a insistir com os senhores, não é preciso alavancar para poder surfar lucros e retornos indecentes, completamente obscenos. Basta que os senhores aportem nas altcoins corretas, como essas, do Gemas Altcoin Alert. Gente, a BTC aqui no diário ancorado pela banda de Bollinger basicamente estressou a primeira Lauer aqui de novo em razão dessa agulhada de ontem, mas já está voltando em direção à própria mediana da banda de Bollinger. A BTC, ela tem esse padrão de subir desabando, mas sobe. Aqui no semanal nada mudou. Se a gente perdesse a banda de Bollinger no semanal, a BTC fatalmente encontraria uma laje intransponível, que é a nuvem de Shimoku no semanal, ali em 54 mil dólares. Então eu particularmente não estou preocupado com o gráfico semanal, até porque a banda estreitou bastante. Quando a banda estreita, a gente sabe o que acontece. Vem uma pernada impulsiva ou corretiva, provavelmente impulsiva. A banda estreitou bastante, não tem como negar. Isso aqui é um silêncio que precede um grande esporro que vai levar a BTC para os 6 dígitos. O market cap das altcoins está igualmente vulcânico. Isso aqui vai explodir em direção a 2 trilhões. Não haverá um ponto seguro de entrada quando essa acumulação se esgotar. A BTC basicamente e as altcoins, juntamente com a BTC, vão iniciar essa atração parabólica. Isso aqui é uma loucura. A gente vai acordar e olhar a Atom subindo 15%, 18%. A gente vai achar que ela vai dar um ponto de entrada. No outro dia tá subindo mais 12%, no outro mais 17%. Depois corrige 10%, depois sobe mais 20%. Quando a gente vê, uma Atom já tá valendo 44, 50 dólares. É assim que acontece uma corrida maluca. Quem vivenciou isso aqui, em 2020, 2021, quem vivenciou isso aqui, em 2017, 2018, sabe exatamente o que eu tô falando. Não há um ponto seguro de entrada. É uma insanidade o sujeito não embarcar na acumulação. Vou até dar um refresh aqui no índice do medo e da ganância. Aumentou um pouco. Ontem tava 27, já tá 29. Quando a BTC romper a resistência em 65, 66 mil dólares, isso aqui já vem para a parte alaranjada. Abaixo de
30 ainda é medo extremo. Então comprem o medo extremo e vendam a ganância extrema e não o contrário. Esses supostos cripto-influencers que estão mandando os senhoritos agora venderem o medo extremo são os mesmos que vão alugar Lamborghinis e Ferraris quando a BTC explodir numa paulada espasmódica para 111 mil dólares e vão mandar os senhoritos comprarem a ganância extrema. Comprem agora o medo extremo. Quem não sabe o que comprar é só assinar, clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno nesse ciclo. Gente, aqui no 15 minutos, ancorado pela banda de volatilidade no intraday, basicamente a BTC tá dando vigência a uma belíssima cunha. Então isso aqui fatalmente só vai parar lá em 63 mil dólares. Então daqui a pouco eu vou fazer a análise lá daquele meu long que eu abri na DEX de futuros perpétuos Banus.finance e os senhoritos vão ver que a nossa operação já começou no prejuízo, eu fiz a segunda entrada, por isso que eu volto a insistir com os senhores. As entradas escalonadas, primeiro, futuros perpétuos é tiro curto, não é para holdar. Eu tô buscando essa pernada aqui de volta para a aresta superior. Segundo, a gente aloca como colateral, como garantia, quantidades pequenas, montantes pequenas. A cada entrada minha, eu coloco 20 dólares alavancado 10 vezes. E eu tenho gordura para fazer pelo menos 4 entradas escalonadas. Então, quando a BTC deu aquela agulhada ameaçando perder aqui a cunha, eu sabia que era uma armadilha de ursos, eu fiz mais uma entrada em 56 e pouco. Então, meu preço médio tá muito saudável. E quando bater 61, eu vou sair no lucro. Agora, não vale a pena tentar holdar nos futuros perpétuos, como muita gente faz, botando 10, 15, 20 mil dólares e alavancando 5 vezes, vocês vão ser liquidados. Neste mercado não é preciso alavancar para ter ganhos obscenos. Basta aportar nas altcoins corretas que os senhoritos vão surfar vezes 30, vezes 35 vezes ou mais. Então eu insisto, quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Na Seara Fática, o vice-presidente da Circle, a segunda maior emissora de stablecoin do mundo, que tem a BlackRock como sócia, diz que os Estados Unidos correm o risco de ficar para trás se não criarem um marco legal das stablecoins imediatamente. Segundo ele, Hong Kong, zona do euro com o MiCA, Market in Crypto Assets da União Europeia, já criaram um framework, uma estrutura regulamentar que vão deixar os Estados Unidos para trás. E outra, há um consenso entre democratas e republicanos no sentido de que são as stablecoins pareadas ao dólar que vão manter a hegemonia do dólar norte-americano para os próximos anos. Enfim, e o regulador de commodities e futuros norte-americano está acusando a Uniswap agora de negociar derivativos sem autorização da agência. Os reguladores americanos não conseguem entender como funcionam as pools de liquidez e a criação de LP tokens. Não são os donos do protocolo, no caso da Uniswap, que criam as piscinas de liquidez. Qualquer um pode criar as pools de liquidez. Então, há um desentendimento por parte dos reguladores. O criador do protocolo, o criador do Tornado Cash, ele só criou um código aberto e colocou no GitHub. Qualquer um vai lá, faz o deploy do Tornado Cash e usa aquele protocolo para misturar criptoativos. Ou qualquer um pode ir no GitHub e fazer o uso do código da Uniswap e criar pools de liquidez, LP tokens, para permitir que terceiros negociem qualquer ativo criptográfico contra qualquer outro ativo criptográfico. Então, a PancakeSwap, por exemplo, pouca gente sabe, mas a PancakeSwap, a Uniswap, surgiu na rede ETH, um protocolo Solidity Friendly, que foi programado em Solidity, que surgiu na rede ETH, na rede Ethereum.
A PancakeSwap fez um fork, pegou o código da Uniswap, copiou e colou lá do GitHub, fez o deploy na Binance Smart Chain Virtual Machine, e a PancakeSwap é um fork da Uniswap que roda na rede BSC. E várias outras DEX fizeram um fork da Uniswap em outros ecossistemas, na Tron, enfim, por aí vai. Os reguladores não entendem que a Uniswap Labs criou o protocolo. Eles não têm controle sobre que tipo de piscina de liquidez, contra que pares, eles só criaram o protocolo. Mas enfim, essa legislatura, a próxima, vai ter que se debruçar sobre isso, porque incriminar ou reprimir a criação de protocolos é algo assim meio bizarro. A própria acusação contra o criador do Tornado Cash é algo meio bizarro. É como você mandar para prisão o sujeito por ter criado um código aberto que está no GitHub e que qualquer um pode usar. E as contas na plataforma X dos parentes de Donald Trump foram hackeadas para promover tokens criptográficos falsos. As contas de Lara Trump, que é a nora do Donald Trump, e a Tiffany Trump, que é uma das filhas do Donald Trump, foram hackeadas. Eles enganosamente os hackers promoveram supostos tokens ligados ao World Liberty Foundation, que é o projeto criptográfico dos filhos do Donald Trump. Enfim, fica esse alerta, porque a plataforma X, as contas desses parentes do Donald Trump foram hackeadas na plataforma X. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os futuros do mundo TradeFi estão estáveis à espera dos pedidos de seguro-desemprego. Daqui a pouco, hoje, vai ter dados do seguro-desemprego. Hoje tem seguro-desemprego e criação de empregos não agrícolas privados, enfim. Vamos ver exatamente como sairão os dados e como o mercado vai reagir. Ontem as bolsas fecharam ali meia boca, algumas subindo pouco, outras lateralizadas. E as apostas dos investidores é que o dólar vai enfraquecer muito com o iminente corte na taxa básica de juros pelo Fed. Gente, eu volto a insistir com os senhores. O DXY voltou a desenhar um belo corpo real vendedor. A BTC está devendo uma fuga ascendente. O DXY já promoveu a fuga descendente da sua grande acumulação. O DXY deve continuar caindo que nem uma jaca, vai perder 100. Na minha leitura, ele só vai descansar em 97, que é o fundo dessa acumulação. A BTC, que historicamente guarda uma relação movimentacional de inversão com o DXY, está devendo uma fuga ascendente. A BTC, na verdade, segue acumulando aqui numa cunha que vai redundar numa fuga ascendente. A gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer, mas deve acontecer nos próximos dias. Agora, com o enfraquecimento do dólar, isso pode acontecer a qualquer momento. E na seara geopolítica, a perspectiva de uma presença israelita permanente na faixa de Gaza deixa a comunidade palestina muito apreensiva. Alguns dizem que aceitarão com relutância a presença militar israeli permanente no território, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. O Netanyahu prometeu que a faixa de Gaza nunca mais será uma incubadora de terroristas. Enfim, gente, vamos ver como o Irã vai reagir a isso também. Mas tudo caminha por uma presença permanente israeli na faixa de Gaza. Nesse cenário apocalíptico, Mad Max, a BTC segue desenhando uma sequência inacreditável de corpos reais vendedores. A gente já está indo para o 11º candle vendedor aqui no Heikin Nash. Gente, isso não é comum. Vocês podem pegar a sequência aqui, raramente avança para mais de 8 candles vendedores sucessivos. Agora, essa pernada impulsiva que vai acontecer provavelmente vai estressar algo acima de 65, 66. Se isso acontecer, aquela quantidade de alavancados no sentido short, hoje a gente tem mais de 8 bilhões de dólares em garantias dos super alavancados no sentido short. Essas garantias serão usadas para recompra a mercado e fechamento dessas posições em procedimento de liquidações forçadas. E são essas garantias que vão fazer com que a BTC
consiga romper essa resistência entre 66 e 70 mil. E se romper, os senhores já sabem, é chapéu pro palhaço, a BTC explode para 100 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, Polkadot, Kusama, Toncoin, Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.